Olá, meus amigos, que a graça e a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo preencha nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito da certeza da salvação eterna que nós temos mediante o seu sofrimento e a sua vitória sobre a morte que assola, o mal que assola todo o planeta Terra, que ele tem vencido por nós e tem manifestado em nosso cotidiano o seu mantimento, sendo em nós um mantenedor e nos trazendo a certeza da salvação, nos protegendo, nos providenciando o necessário, permitindo em nós a aprovação para que assim nós possamos crescer em graça espiritualmente e fisicamente em caráter para o dia de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E você que é novo aqui no canal Ciência do Advento, seja muito bem-vindo. O canal tem o propósito de trazer a ciência do advento de Jesus Cristo, tanto em sua primeira quanto em sua segunda vinda, que é o alicerce fundamental do cristianismo, concernente ao estudo da Bíblia Sagrada e de todos os 66 livros que nós temos escritos em torno de 1500 anos por diversos patriarcas, profetas, apóstolos e mestres. Então estamos aqui para entender o conhecimento celestial que se manifestou em carne, o qual nós chamamos de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias, aquele que veio para nos libertar do cativeiro da destruição, como diz Paulo em Colossenses 1, 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E hoje, para nós continuarmos e completarmos a carreira concernente ao estudo A Casa de Deus, estamos aqui para a segunda parte e última. E você que já viu a primeira parte, está continuando com a gente aqui no estudo, já vai dando joinha, que a gente vai aqui preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, investigando minuciosamente para saber se as coisas são de fato assim como os cristãos ávidos em Bereia, e assim como o registro concernente a como estudar a Bíblia pelo profeta Isaías. Vamos juntos estudar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e entender a salvação, a redenção em Javé, nosso Pai Celestial. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos juntos estudar a palavra hoje. Terminamos o último estudo em Salmos 27:4 com um pedido que Davi fez e que nós devemos fazer hoje em nosso cotidiano: pedir e buscar a moradia da casa do Senhor Celestial todos os dias de nossa vida, para que assim nós possamos de forma plena contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu santo templo. Esse é o pedido pelo qual nós encerramos no último vídeo. Agora é interessante que aquele que tem esse pedido verbalizado e praticado em seu cotidiano, buscando o santuário terrestre pelo qual Deus se manifesta na congregação dos irmãos, existe uma expressão de louvor que nós devemos expressar hoje em relação à casa de Deus. E essa expressão ela é encontrada em Salmos 84, verso 1, até o verso 4, que é dito o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Então todo aquele que tem esse desejo de buscar a casa do Senhor expressa em louvor a ansiosa solitude pela presença dos seus átrios e um amor terno pelos seus tabernáculos, como diz o salmista no verso 1, que são amáveis. E nossa alma deve suspirar pelos átrios do Senhor, e nossa carne exultar pela presença do Deus vivo. E a semelhança do pardal e da andorinha, encontrando uma casa, um ninho para si, acolhendo seus filhotes, nós, quando encontrarmos os seus altares, voaremos para o encontro com o Senhor nos ares, e ali diremos que estaremos com o Senhor dos exércitos, nosso Rei e nosso Deus. E então entoaremos: bem-aventurados aqueles que habitam em sua casa, louvarão a Ele perpetuamente.
Então a simbologia do pardal, do pássaro, representa o cristão arrebatado, glorificado, por ocasião da vinda de Cristo Jesus, que é expressado claramente em Salmo 84, 3 e 4. E todos aqueles que buscam a casa de Deus terrena, com o propósito de buscar a Jesus, o encontrarão de braços abertos, dizendo: vinde a mim. Mateus 11, 28. E da mesma forma, Cristo busca os seus em seus humildes lares, dizendo: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. E Cristo quer fazer do nosso corpo a habitação de Deus, e aquele que abrir principalmente a porta do seu coração, ele entrará e se relacionará com ele, o transformando e implantando em seu coração a moral eterna de Javé, existente antes da fundação do mundo, pela qual Javé tem estabelecido o equilíbrio e a igualdade sobre todas as raças criadas. O resultado deste relacionamento é evidência de amor nos nossos 3 principais lares, onde o Espírito se manifesta com seus benefícios. Primariamente, ele se manifesta em nosso corpo, onde é dito que todo aquele que aceita a palavra de Cristo, o Espírito vem a ele e nele fará morada. Como disse Paulo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. E assim somos justificados e levados à caminhada de santidade, fazendo com que busquemos o santuário terrestre para congregar com os irmãos e praticar o amor divino, dando frutos de santidade e assim nos preparando para o grandioso dia onde habitaremos nas mansões celestiais que Jesus está preparando para nós, nos novos céus que será inaugurado em breve. Aquele que vive esse triplo procedimento de moradia exclama com gratidão, conforme diz Salmos 26, verso 8: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Aquele que vive esse tríplice procedimento salvífico concernente à moradia do Espírito Santo, exclamada por Jesus Cristo quando ele pede o Consolador, nós vivemos esse Pentecostes em nosso coração de forma temporã até a plenitude dos tempos, para que nós possamos receber o alto clamor, a chuva serôdia e a presença completa do Santo Espírito, nos preparando para a manifestação visível do reino espiritual de Jesus Cristo. Então, hoje nós, que somos o templo do Espírito Santo, justificados pelo sangue de Cristo, vivemos no cotidiano indo à igreja, buscando a casa alicerçada aqui da terra de Deus, parcial. Nós estamos clamando: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, referindo-se ao amor próprio no nosso corpo, quando cumprimos com os seus preceitos e o Espírito habita em nós, referindo-se também à casa como a igreja, o lugar onde congregamos com os irmãos e praticamos o amor ao próximo, e referimos também à casa celestial que Cristo foi preparar para nós, a qual nós tantos ansiamos e almejamos, assim como um pardal e uma andorinha. Então, é um triplo sentido o amor que devemos ter pela habitação da glória de Deus sobre nós, tanto passado, presente quanto futuro. Agora, qual a conduta daquele que faz do seu corpo a habitação do Espírito Santo? Uma vez arrependidos do erro e do pecado, contemplando o sofrimento de Cristo e justificados pela sua graça, nós passamos a viver uma conduta evidenciada mediante a graça transformadora de Jesus. E essa conduta é a qual nos transforma em caráter, nos habilitando e nos preparando para a habitação real eterna em Cristo Jesus, no novo céus e nova terra. E nós lemos em Salmos 15, 1 a 4 o seguinte: o verso 1 diz: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O verso 2 responde essa pergunta: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor,
e o que jura com dano próprio e não se retrata. Esse habitará nas alturas. Aquele que pratica os preceitos divinos, aquele que vive ao amor cristão derramado por Jesus Cristo em nosso coração. Esse habitará no tabernáculo e dirá: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Agora, qual o chamado de Cristo hoje para contemplarmos tal conduta em nosso coração? Todo aquele que vive o processo de justificação e é levado a ser santificado pelo Espírito de graça, em Hebreus 3, 6 a 8, é dito como nós somos contemplados com esse chamado de Cristo. E Hebreus 3, 6 fala: Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Fecha o verso 8. Então, Cristo, como Filho, que está hoje em sua casa, ou seja, o santuário celestial, a casa, o paraíso de Deus, habita lá por nós para interceder em nosso favor, para purificar-nos dos nossos erros de forma plena, nos dando evidência de moradias celestiais, trazendo em nosso coração o Espírito Santo, como diz: a qual casa somos nós também, se guardarmos firmes até o fim essa ousadia e essa exultação da esperança viva da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e do seu sofrimento em nosso favor. Então, assim nós entendemos que o chamado do Espírito vem e nós ouvimos a sua voz, e aquele que não endurece o coração e aceita o chamado se torna casa de Cristo, como diz o verso 6, a qual casa somos nós, guardando firme a ousadia e a exultação da esperança de sua breve vinda. Em Efésios 3,17, o apóstolo Paulo diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós que nos arraigamos em amor e nos alicerçamos pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, somos edificados fundamento por fundamento, e Cristo habita em nosso coração pela fé, sendo assim nós casa de Deus, exultando em sua esperança, temos o Espírito selados em nossa mente e nosso coração para o dia da redenção, assim Cristo habitando em nós, como diz Efésios 3,17. E ouvindo ao chamado do Espírito em nosso coração, somos guiados diariamente aos passos de Jesus, seguindo o seu caminho, compreendendo sua palavra e obtendo o conhecimento necessário para se preparar para o encontro com o Supremo Criador e Redentor do mundo. Aquele que não endurece o coração será guardado em momento oportuno, e breve se inflamará a ira das nações, e se iniciará a grande tribulação sobre todo o mundo, e assim, neste momento, se cumprirá esta palavra. E todo aquele que, seguindo os passos de Cristo, se tornando moradia do Espírito Santo, vivendo o processo de santificação, compreendendo sua palavra e obtendo o conhecimento necessário para um preparo para o encontro com o Deus de Israel, quando vier a grande tribulação profetizada em diversos textos proféticos da Bíblia, nos Evangelhos, em Apocalipse, nos livros dos profetas, tanto menores quanto maiores, nós nos prepararemos para este dia, passaremos protegidos durante a grande tribulação, por mais que sofreremos uma angústia à semelhança de Jacó, seremos protegidos até o fim, e se cumprirá esta palavra que está em Salmo 27,5, onde é dito: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e elevar-me-á sobre uma rocha. Então, no dia que se manifestar essa adversidade sobre todo o planeta Terra, ele nos ocultará no seu pavilhão, ou seja, na sua casa celestial. Ele nos protegerá no recôndito mais extremo do seu tabernáculo, nos acolherá e nos elevará sobre uma rocha. Então, uma clara representação
do arrebatamento visível e literal que nós teremos mediante a manifestação de Cristo Jesus sobre as nuvens dos céus. Quando a grande tribulação tiver o seu ápice e chegar a ira justa e santa de Cristo, e ele se manifestar em favor dos seus justos e dar alívio aos que estarão atribulados, então ele nos elevará sobre uma rocha e nos acolherá e nos ocultará em seu pavilhão. Então nós devemos sempre ter essa esperança concernente à vinda de nosso Cristo Redentor, onde os anjos, como diz Mateus 24:34, descerá dos céus de uma a outra extremidade da terra e reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos dos céus. E como diz Apocalipse, 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, nós seremos elevados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras, diz Paulo. Então, a semelhança do que diz Paulo e do que diz Cristo em Mateus 24:34 no sermão profético, nós devemos almejar com alegria e singeleza de coração esse grandioso dia, entendendo que os anjos virão ao nosso encontro, nos tomará pela mão, e será uma alegria ouvir de suas bocas o seguinte: vamos à casa do Senhor, como diz Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como diz a promessa de Cristo em João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar a vocês um lugar. E quando eu for e preparar-vos um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É a promessa de Cristo em João 14:2-4. Então essa é a promessa em magnitude, proteção, ocultamento mediante o dia da adversidade. Sofreremos angústia com certeza. Jesus deixou muito claro em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas ele completa, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é essa a vitória que faz com que ele se manifeste perante os olhos das nações e faça notória a sua salvação. E assim, como Paulo registra em Romanos 8, como é registrado em Salmos 96, as árvores dos bosques e toda a natureza baterão palmas mediante a manifestação do julgamento de Cristo sobre as nuvens dos céus. E assim estaremos para sempre com o Senhor em alívio e com o seu jugo suave e o seu fardo leve, habitando no reino milenar no novo céus, entendendo todo o juízo, entendendo o conflito entre o bem e o mal e todo esse reino espiritual que sabemos de forma tão parcial mediante sua palavra, entenderemos plenamente e se cumprirá Salmos 16, verso 11, onde diz: tu me farás conhecer os caminhos da vida e na sua plenitude a abundância de alegria e na sua destra delícias perpetuamente. O Senhor estará do nosso lado, o Senhor nos contemplará em verdade quando se manifestar sobre nuvens pelo céu, e nós assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa. Por isso nós devemos guardar esse verso em nosso coração como certeza de proteção, onde diz que no dia da adversidade ele nos ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. E nós seremos aqueles pelos quais buscamos esse forte refúgio, como diz Salmo 61, verso 3 e 4. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Por isso assista eu no teu tabernáculo para sempre, e no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Esse será o nosso louvor mediante a manifestação da sua proteção de forma visível no regresso de Cristo. Nós diremos que o Senhor tem sido sempre o nosso refúgio e forte amparo contra o inimigo, e assim nós assistiremos no seu tabernáculo para sempre, e no esconderijo das suas asas nós os abrigaremos, como diz Salmo 61, verso 3 e 4. E é interessante que muitos cristãos ao longo das eras têm expressado a verdade da casa de Deus que nós temos aqui estudado como resumo em
em supremacia, entendendo esse tríplice sentimento de moradia cristã, entendendo que Deus mora em nosso coração, nos leva à congregação para almejarmos a casa celestial. Então é um passo de forma progressiva que se começa em nosso corpo, pelo nosso coração, mediante o Espírito Santo, de uma forma individual, onde leva a pessoa até uma casa de Deus mais próxima, buscando e indagando pela verdade, e assim faz com que ela tenha crescimento em graça e conhecimento e um preparo para o encontro com o Deus de Israel no futuro, mediante a manifestação onde disse Cristo em João 14:3, e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, ele foi preparar casas celestiais, e nós temos a casa de Deus com esse tríplice sentido, entendendo que ele mora no contrito e humilde de espírito, e todo aquele que guarda sua palavra faz moradia em seu coração e faz com que ele pratique esse amor pelo próximo, congregando na casa terrestre dos irmãos, na igreja cristã, um com os outros, e vivendo uma moradia com diversos templos, diversas moradias, porque nós como casa, qual casa somos nós, vivemos a esperança, exultação e ousadia da ressurreição de Jesus Cristo. E assim fazendo com que nós crescemos em graça até a plenitude dos tempos, onde Cristo se manifestará visivelmente nas nuvens e nos levará para o novo céus, onde nos preparou mansões celestiais, onde há a nova Jerusalém, a cidade celestial e eterna, que viveremos eternamente no novo céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. E o cristão escritor Max Lucado, no livro A Grande Casa de Deus, na página 5, ele diz para nós o seguinte: Deus quer ser sua habitação. Ele não tem interesse em ser um refúgio para o fim de semana, um bangalô para o domingo, ou um chalé para o verão. Não cogite usar Deus como uma cabana de férias ou um retiro ocasional. Ele quer você sob o seu teto agora e sempre. Ele quer ser o seu endereço, o seu ponto de referência. Quer ser o seu lar. Por isso ouça a promessa de seu Filho Jesus em João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Para muitos, isso é uma ideia até nova. Pensamos em Deus como uma deidade a ser estudada e não um lugar para morar. E sim, Cristo diz que Ele quer fazer em nós uma morada eterna e que nós não fazemos de Deus apenas um refúgio temporário, e sim referência, endereço e ponto principal do nosso lar, como diz Max Lucado na página 5. E para fechar, Ellen White, no livro Cristo em seu Santuário, no tema Deus que indica sua aceitação, ela fala o seguinte: o sagrado coro ergueu suas vozes em louvor de Deus, e a melodia foi acompanhada por toda espécie de instrumentos musicais, e enquanto os átrios do templo ressoavam com louvor, a nuvem da glória de Deus inundou a casa, como havia anteriormente acontecido com o tabernáculo do deserto. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Deus enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8, 10-11, livro Cristo em seu Santuário, de Ellen White. E o meu desejo hoje é que essa mesma nuvem que encheu a casa do Senhor do santuário antigo, lá em 1 Reis, possa encher o seu lar, o seu cotidiano, para purificar os pecados tanto seus quanto de sua família, e que essa glória preencha a sua casa hoje para uma preparação para a manifestação eterna de Cristo Jesus nosso Senhor, assim como indica Ellen White em seu livro Cristo em seu Santuário. E da mesma forma como Max Lucado diz em seu livro, que nós possamos fazer de Cristo o endereço principal, a referência, para que Ele venha e habite em nós, e não façamos dele apenas um refúgio ou um retiro passageiro, e sim uma moradia eterna pela qual vivamos diariamente
24 horas por dia. Esse deve ser o nosso desejo, para que assim nós venhamos a exclamar com extrema gratidão a semelhança do rei Ezequias, em Isaías 38:20, onde após ele ser salvo da morte, ele exclama: "O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós os louvaremos todos os dias em nossa vida na casa do Senhor." Que esse seja o nosso louvor no momento da manifestação de Cristo, que nós possamos dizer em alta voz, assim como Ezequias: "O Senhor veio salvar-me", e nós possamos expressar essa gratidão de louvar todos os dias de nossa vida na casa do Senhor, a casa celestial que Jesus Cristo foi preparar para cada um de nós. Que Javé possa te abençoar todos os dias, que nós todos os dias possamos buscar a sua palavra e estarmos sempre cientes do breve regresso de Jesus Cristo, cientes do advento de Jesus, sendo nós aqui na terra adventistas, esperando o advento e o breve regresso de Jesus sobre essa terra, obtendo a ciência do advento e estudando a palavra todos os dias de nossa vida, entendendo os pormenores terrestres e todas as promessas que Cristo tem para nós em sua palavra de Gênesis a Apocalipse, e que nós possamos primariamente ser a casa de Deus, e que nós também possamos buscar a casa terrestre para congregar com os irmãos e manifestar o amor ao próximo, para assim nos prepararmos em evidência da sua salvação para o dia da manifestação de sua justiça, onde habitaremos em moradias celestiais e viveremos eternamente em novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Que esse tríplice sentido de moradia esteja em nossa mente como propósito primordial, buscando em primazia o Espírito e a sua voz em nosso coração, e nos fazendo em si mesmos morada, e buscando a morada terrestre para congregar com os irmãos até o dia de Cristo, onde Ele nos levará para morarmos juntamente com Ele. Que esse tema possa preencher a sua mente de certeza da salvação, que você possa entender mais e mais a promessa da sua grandiosa palavra, e que nós juntos possamos pregar esse conhecimento por sobre todo o planeta Terra, para se cumprir Mateus 24:14, e para apressar a vinda do dia de Deus que nós, assim como o salmista, desejamos ansiosamente pela manifestação do dia do Deus vivo, onde Ele nos ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo nos acolherá e nos elevará sobre uma rocha eterna, qual é Cristo, aquele pelo qual nós professamos no dia de hoje. Então que Deus abençoe sua vida, vamos juntos estudar mais e mais a palavra e ficarmos gratos com a salvação de Jesus, e em breve teremos mais um tema novo de estudo da palavra aqui no canal, que você possa se inscrever no canal Ciência do Advento, acionar o sininho, dar um joinha pra gente, que dentro em breve haverá mais vídeos e nós estudaremos juntos diversos temas de Gênesis a Apocalipse, em busca do pleno conhecimento da verdade, a qual Deus prometeu a todos aqueles que o buscam em eterna salvação. Que Jesus te abençoe e que Javé te ilumine na sua graça eterna, mediante o Espírito Santo que nos foi outorgado. Que Deus abençoe você.